E aí, galera, vamos para mais uma aula do nosso curso de Solidity. Aqui é o Ian, sem barba, mas ainda sou eu. E só para lembrar vocês que todo o conteúdo dessa aula e das aulas passadas está na nossa apostila e você encontra ela aqui no link da descrição. Ela está dentro do nosso grupo do Telegram, nosso canal do Telegram. E bora para a aula. Então, hoje a gente vai falar de arrays, de listas, né? Que são Os arrays são listas de um único tipo de dado. Então você pode, em outras linguagens, você pode ter listas de vários tipos de dados que contém número, texto, um monte de coisa. E em Solidity você consegue ter somente arrays de um tipo único de dado. Então você consegue ter somente uma lista de números, ou uma lista de endereços, ou uma lista de booleanos, uma lista do único tipo de dado. A gente vai criar um CRUD, né? Quem já é programador conhece muito bem um CRUD, que é Create, Read, Update, Delete. São as operações mais básicas que a gente deve conseguir fazer, tanto no banco de dados quanto numa lista, né? Como a gente está dentro de Solidity, a gente vai falar de uma lista hoje. Então, como criar uma lista e inserir dados, como ler os dados dessa lista, como atualizar e deletar. E também a gente vai falar um pouco sobre listas de listas, que é quando você pode ter uma lista que contém outra lista dentro dela. E essa lista pode conter outra lista, e assim a gente vai formar uma lista, né, que é um array multidimensional, é a abstração de um array multidimensional. Mas vamos lá. Digamos que a gente tem uma lista de textos aqui, né? São nomes. Então a gente vai primeiro precisar iniciar. É assim que define, né? É assim que a gente define uma lista, é usando esse colchetes. Então, parecido com outras linguagens, mas com Solidity a gente precisa primeiro definir o tipo dessa lista, colchetes para definir que é uma lista e o nome dela. Então a gente tem uma lista de nomes aqui e a gente vai criar uma função que salva nomes aqui. Então ela vai receber um dado de fora, né, um string, e vai salvar esse dado dentro dessa lista de nomes, né? Que ele já nos incomodou aqui? String memory, ok. Então a gente, para salvar coisas em listas, a gente usa o parâmetro push, que é empurre, literalmente. Então ele vai sempre salvar no último endereço dessa lista. Se ela tem 11, vai ser o 12, assim sucessivamente, vai ser o 13, o 14, né? Porém, se a gente estiver usando uma lista de tamanho limitado, que é, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, string, e dentro de colchetes a gente coloca um número, a gente define que essa lista vai ter somente 10 elementos. Como na programação, na computação em geral, tudo começa do zero, isso quer dizer que a gente tem 11 elementos, né? Porque o zero conta. Então é 0, 1, 2, 3. Aí a gente não usa o parâmetro push, a gente usaria somente a posição da lista, né? Então quando a lista é definida, eu tenho que passar na primeira posição, na segunda posição, enfim, o X posição e o dado que ele recebe aqui, né? Porém, a gente está com uma lista de tamanho indefinido aqui, então vamos seguir o flow. Então a gente tem uma função para salvar o nome. Agora a gente vai criar uma função para ler este nome, não atualizar. Então vamos ler nome. Para ler um dado de uma lista, a gente precisa passar a posição que a gente quer acessar, né? Então, se eu quero ler esse nome, eu preciso passar um uint, uma posição de lista que eu quero estar acessando, para que o programa consiga retornar isso para nós. Então, é uma lista de texto. Aqui o programa eu vou passar uma posição e ele vai retornar o que contém dentro daquela posição, né? Então, aqui vai ser return nomes nessa posição. O que ele string memory aqui. Para trabalhar com strings, a gente tem que estar sempre definindo o memory. Então a gente tem uma salvando dados, lendo dados, agora atualizando dados. Digamos que eu queira atualizar o nome. Atualiza nome. Então, para atualizar o nome, eu vou ter que passar a posição. Então, eu quero atualizar o nome que está na posição 4. Então, eu passo a posição e o new name. Então a gente acessa nomes, do mesmo jeito que a gente acessa para ler, que só passa o nome da lista dentro de colchetes a posição, a gente vai passar o nome da lista e dentro de colchetes a posição também. Só que em vez de ser um return, é um igual que ele vai substituir o valor que está salvo ali. Ops.
New name. String, que deu aqui. Então, digamos que a gente agora queira deletar o nome da nossa lista. A gente vai fazer do mesmo jeito. A gente passa a posição que a gente quer deletar essa lista. Do que a gente quer deletar. E igualzinho às outras linguagens, a gente coloca um delete na frente. Então, o delete e o nomes nessa posição. Vamos fazer o teste para ver como é que ficou aqui. Aqui é bom ler nome, é bom a gente colocar o parâmetro view. O parâmetro view vai nos dizer para o compilador que a gente quer que isso aqui vai retornar um dado, não vai alterar nada, né? Então, vamos fazer deploy. E aqui estão as nossas funções. Então, vamos salvar um nome aqui. Salvar o primeiro nome. Ian, segundo nome vai ser fulana e o terceiro nome ciclano. Então, se eu quiser ler o primeiro nome, posição 0, 1, 2, primeira posição, Ian, segunda posição, fulana, terceira posição, ciclana. Então é bom pegar familiaridade com as listas e outras coisas começando no 0 para não fazer confusão depois. Digamos que eu queira atualizar a posição 2, o fulana. Então eu passo primeira posição, 1, vírgula, e o novo nome, que vai ser Beltrano. Então agora se eu vir aqui na segunda posição, representado pelo índice 1, Beltrano, a gente atualizou, né? E digamos que eu queira apagar, né? Se eu quiser apagar o Ian aqui da lista, eu vou passar a posição 0, que é onde está o Ian. Se eu tentar acessar agora a posição 0, está vazia, não está mais aqui. E é assim que a gente manipula a lista, insere, atualiza, lê, deleta dados. Se for uma lista de listas, no caso, se fosse uma lista de listas aqui, ó, é uma lista de lista chamada nomes2, por exemplo. Seria da mesma coisa, só que uma forma bem parecida, mas em vez de passar somente um parâmetro, a gente tem que passar 2. Então, como eu tenho uma lista de lista, eu passo o primeiro parâmetro da primeira lista, seria a posição da primeira lista, e aqui a posição da segunda lista, mas isso aqui dentro de colchetes, né? Então, é assim que a gente estaria inserindo dados. Mesma coisa para ler dados. Primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Não vou entrar muito a fundo aqui em como funcionam as listas de listas, porque a gente vai ter casos de usos melhores para lidar com esses exemplos depois. É isso, gente. Eu espero que você tenha conseguido entender como manipular a lista, como inserir, ler, atualizar e deletar dados. Se não deu para entender alguma coisa, não ficou clara, deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha nesse vídeo para o algoritmo entender que esse vídeo deve ser entregue para mais pessoas. E é isso.